Olá, pessoal. Vídeo de revisão de teoria psicanalítica freudiana. Então, quando a gente pensa em psicanálise, a gente pensa em Freud, algumas coisas nos sobrevêm, algumas coisas nos vêm à mente, entre as quais as estruturas neuróticas que perpassam basicamente pelo Édipo, entre as quais a gente tem a neurose, a psicose e a perversão. Na neurose, a gente tem um sujeito que é castrado, e que tem que lidar com a própria castração e arruma subterfúgios, arruma mecanismos para lidar com a sua própria castração. Então Freud definia o neurótico basicamente como a neurose como o infantilismo eterno. Então nós temos diferentes tipos de neurose. A gente tem neurose histérica. O Freud particularmente estudou muito a histeria de conversão, que lá no século XIX, final do século XIX, começo do século XX, eram aquelas mulheres que eram lhes proibida ter o acesso ao desejo, ao prazer, ao falo, que lhes era proibido, e que por essa razão, pela grande repressão que havia na ordem social, na ordem religiosa, na ordem política até então, que vivia sobre a égide da era vitoriana, que era uma era muito puritana e muito conservadora nos costumes, que privavam as mulheres, até mesmo as mulheres casadas, de todo o prazer de ordem sexual. Já os homens já tinham mais válvulas de escape através da prostituição e tudo mais. Então as mulheres, muitas das quais não conseguiam casar, desenvolviam uma série de sintomas, entre os quais paralisia de alguns órgãos, cegueira e surdez seletiva, um certo rebaixamento do nível da consciência, que se tratava basicamente de uma histeria, de uma conversão histérica, da qual um problema de ordem psicológica se manifestava na ordem física, sem causa anatômica e fisiológica evidente, já que a causa era eminentemente psicológica. Nós temos a perversão também, que o perverso já vai no sentido contrário à histérica, que é aquela que não banca o próprio gozo, que dissimula, que é teatral e que de certa forma não consegue a realização do seu desejo, faz todo o drama, todo o sentimento do sintoma histérico, no sentido de alguém que é frustrado, de alguém que é angustiado, de alguém que é castrado e não consegue a realização do seu desejo, o perverso para a psicanálise. A gente tem o perverso quanto a estrutura e o sintoma perverso já é justamente ao contrário, aquele que banca o próprio gozo, é aquele que deseja, que conquista e que o faz e que realiza. Então, para a realização do desejo envolve uma perversão, já que envolve algum drible, algum deslize ali no complexo de Édipo, que é onde a gente que é onde que é introjetada a lei, a moral e os aspectos vinculantes a essa lei e, e essa moral. Então é nesse contexto todo que a psicanálise nasce. Então a Ana O foi considerada uma das grandes inspiradoras do processo psicanalítico, já que se usava até então a hipnose. E um belo dia, o médico da Ana O, o Dr. Breuer, né, quis hipnotizá-la e ela queria desabafar, queria falar, e ela falou: me deixe falar. Então, quando ela expôs toda a sua problemática, e daí o médico lhe deixava falar livremente, sem censura, sem repressões, já que aquela era justamente a era das censuras, das repressões, sobretudo na feminidade, na sexualidade feminina, percebeu que havia um alívio dos sintomas neuróticos ou mesmo a eliminação de certos sintomas, inclusive sintomas histéricos. E esse processo de alívio, de descarga emocional, foi denominado de abreação, quando se chega na causa e há um certo alívio. Também há essa descarga emocional através da hipnose, mas já nesse momento, Freud
e outros pesquisadores que pesquisavam a histeria de conversão, já observavam que a hipnose não era tão efetiva, os seus efeitos eram muito mais glamorizados e prometia muito mais, e descobriram que através do método da associação livre, que é a cura pela fala, deixar as pacientes falarem livremente, algumas poucas palavras geravam muito mais efeito, era muito mais efetivo do que a psicanálise propriamente dita. E, através desse fio de Ariadna, puderam chegar à descoberta do inconsciente, a, puderam observar que o sintoma é apenas a ponta desse novelo e que muito mais profundo, em conteúdos muito mais emaranhados, estava toda a dinâmica psíquica e através dessa análise desses conteúdos, esses livros azuis que estão aí atrás, que constituem a obra completa do Freud, que o Freud pôde perceber e denominar as leis e perceber as leis que regem o inconsciente e denominar todo o processo dinâmico e estrutural que é constituído o inconsciente, que passa por essas estruturas, por esses sinais, por esses sintomas, por diferentes tipos de neurose, neurose de histérica, neurose fóbica, que é relacionada aos nossos medos, neurose obsessiva, é, da qual o Freud fez uma analogia entre a religião, a prática religiosa, as crenças religiosas e essa neurose. E através da ANAO se descobriu esse método da associação livre que consiste justamente em exprimir indiscriminavelmente todos os pensamentos que lhe sobrevêm à mente. Então, em suma, pessoal, um primeiro vídeo de uma síntese geral da nossa revisão. Eu sei que a psicanálise é muito complexa. Em suma, é isso. Tchau, tchau.